E eu estava lendo e resolvi falar sobre liderança. Não sei se o tema é muito bom, mas a prática vida de liderança é ou deveria ser a excelência de todos nós. A parte mais excelente deveria ser a liderança. E antes de ler o texto, eu estava pensando sobre o poder da liderança. Em que consiste o poder da liderança? Eu não li isso em lugar nenhum. Eu estava só lendo, orando, lendo a Bíblia, né? Orando, e entendi. E entendi que Deus é o mais poderoso do universo. Sim ou não? Quem concorda comigo, levanta a mão que Deus é o mais poderoso do universo. E aí eu continuei orando, lendo e pensando no negócio. Ele é o mais poderoso. Então, na verdade, ele é o que tem todo o poder, o que consegue pegar qualquer coisa em qualquer lugar, de todo o contexto do universo e simplesmente fazer isso aqui. Acabou. Ou quase acabou, porque esse aqui, na verdade, é onde eu anotei minha mensagem. Poderia ser eu ou você, que Deus poderia fazer isso aqui. Acabou. Porque ele simplesmente é dono de tudo. E razões não lhe faltam. Razões não faltam a Deus para fazer isso, ou já deveria ter feito. Até antes mesmo de aceitar Jesus, já não deveria nem estar aqui, porque a gente fez muita besteira. E aí nós encontramos o Deus Todo-Poderoso, maior que todos, e que poderia simplesmente pegar e detonar tudo, porque Ele é Todo-Poderoso. E não é porque Deus habita no universo, porque na verdade Deus não habita no universo. O nosso universo é na verdade onde Deus segura. Ele está além do universo. Ele que criou o universo. Então o universo está nas suas mãos. Deus está a parte disso tudo. Então ele comanda do jeito que ele quiser, tem todas as forças, todos os poderes, toda a condição de fazer o que quiser fazer. E não deveria, em momento nenhum, tolerar nada de ninguém. Nem de mim, nem de você. Porque nós achamos que nós somos os melhores. É verdade ou não é verdade? Claro que sim. Eu provo para você. Quando você está lendo a Bíblia, Davi e Golias, você é quem? Davi. Você nunca é Golias. Aí você está lá, na hora do problema lá com Jesus, com Judas, tal, e aí você é quem? É Jesus ou é Judas? Eu sou Jesus. Nós nunca somos o ruim, nós somos sempre o bonzinho da história. Mas na verdade, nós somos o Judas e somos o Golias. Esse é o mais próximo de nós. Agora, nós contamos com algo extraordinário. A misericórdia do Todo-Poderoso, que poderia fazer isso com a gente. E não faz. E sabe por que ele não faz? Porque ele é o maior líder de todos os tempos. Ele é o maior líder, ele lidera. Sabe qual é o maior poder de uma liderança? É o poder que tem de acabar com tudo, mas não acaba. Ele pega o papel que não valia nada, arruma e diz assim: e eu conto com você, papel amassado, você vai ficar bom. Você ainda vai servir muito, vou alisar você, e aí vou enxergar todas as letras e você vai ser muito útil para mim. Você vai dar certo. Mesmo sendo algo que deveria ser amassado. Mas o grande líder é aquele que perdoa. E perdoa.
Por isso eu quero trazer essa palavra para você nesta noite. Lidere o tempo todo. Diga para alguém do seu lado, lidere o tempo todo. E é exatamente isso que devemos fazer. Liderar o tempo todo. E para liderar o tempo todo, a gente não lidera com soberba, com prepotência, com arrogância, sendo metido. A gente lidera com total humildade, porque só perdoa quem é humilde. Agora, quer ver o mais poderoso do universo? Deus Todo-Poderoso é o mais humilde de todos, porque é Ele que tem condição de acabar com tudo, todavia perdoa a todos. Esse é o nosso Deus. Pois é desse Deus que eu quero falar para você nesta noite e dizer: devemos ser como Ele é. Ou precisamos ser como Ele é. Lidere o tempo todo. Onde quer que você vá, pode ser que precise de encorajamento. Se inspire, motive-se para não negligenciar o seu chamado. O chamado maior do crente, do cristão, é perdoar. Porque se tem um negócio que a gente encara todos os dias, é a necessidade de perdoar. A gente provoca besteira, reage o outro e a gente não quer perdoar. Só de não fazer nada, a gente já está provocando o outro. Aí você faz mal feito e provoca de novo. Não tem jeito, a gente está sempre numa situação de provocar a ira de alguém. Por mais bonzinho que pareçamos ser. É por isso que precisamos vivenciar o processo da maior liderança de todos os tempos que possa ter no ser humano, chamado perdão. Se a gente não tiver isso, a gente vai estar sempre fracassando, sempre na pendura, sempre no fracasso por ausência de perdão. E perdão, é claro que existe a expressão verbal em alto e bom som, mas vai muito além disso. Porque muitas vezes Deus não fala nada, só mantém a gente respirando e depois manda mais ar ainda. E você respira melhor e Ele não falou nada. Mas deu vida, deu saúde e como se estivesse dizendo: eu acredito em você, mesmo não tendo ouvido a voz. João 16:33. Eu disse estas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse é o Deus que nós acreditamos. Esse é o Deus que eu acredito. Em mim, vocês terão paz. No mundo vai aparecer aflições, mas se alegrem, se animem, animem-se. Animem-se, porque eu venci. E o que Deus quer dizer com isso? Se Ele venceu e se nós estamos nele, de fato, já somos mais que vencedores, porque o perdão dele nos alcança a cada segundo desta vida. O perdão permeia a nossa vida. O perdão regra a nossa vida. O perdão é como uma chuva que está molhando-nos o dia inteiro. O dia inteiro, todo dia. Ser líder não se resume estar no comando. Ser líder não se resume estar no comando. Mas como e o quanto influencia os outros. Liderança é a influência. Liderança é a influência no contexto que vivemos. Família, trabalho, igreja, comunidade, sociedade onde nós nos atuamos. Inspiramos e precisamos de inspiração. Nós inspiramos e precisamos ser inspirados. Encorajamos e precisamos ou somos encorajados por Deus
e pelas lideranças que Deus colocou para que convivêssemos com elas. E podemos usar esse encorajamento que vem de Deus para as nossas vidas o tempo todo, para exercer a maior liderança que Deus tem na nossa vida, que é perdoar e perdoar e perdoar. Que é o que Ele mais faz o tempo todo. Já pensou? Pensa comigo aqui, eu e você. Você gostaria de viver um dia sem essa graça perdoadora de Deus ali na sua vida? Se tivesse a oportunidade, um dia viver sem o perdão de Deus. Quem em sã consciência diria assim, eu vou escolher um dia para mim viver sem o perdão de Deus? Quem em sã consciência faria isso? Nenhum de nós. Porque seria impossível pensar em viver. Só da gente pensar que já estamos certos, já é uma arrogância, prepotência, já é pecado. Porque não há ser humano certo. O único certo é só Deus. O mais certo, quando nós já estamos fazendo alguma coisa que não deveria fazer. Por exemplo, deixando de orar. Deixando de exercer misericórdia. Deixando de adorar. Ou mesmo esquecendo de agradecer em todas as coisas. Porque a Bíblia diz em tudo dai graça. Ou seja, em tudo dai graça. E muitas vezes falta esse tudo ou em tudo na nossa vida. E principalmente a gratidão. Porque quando dizem tudo dai graça, é para a gente adorar e agradecer e glorificar a Deus quando as coisas estão dando errado. Acabou de dar um BO, aleluia, glória a Deus, obrigado, Senhor. A Bíblia diz isso, em tudo dai graça, é exatamente assim. Só que a gente não entende assim. Porque nós não somos do mesmo patamar de Deus, nós somos muito inferior. É impossível ser igual a Deus, porque Deus tem essa graça poderosa de perdoar sempre e de amar mais do que qualquer coisa. E a gente muitas vezes nem entende o tamanho do amor de Deus. E aí eu escolhi 4 coisas para te falar em rápidas palavras. A primeira delas é guarde o que tens. E esse guarde o que tens é Provérbios 4:23, que diz assim: acima de tudo, guarde o teu coração, pois ele determina o rumo da sua vida. Guarde o seu coração, porque é ali que determina o rumo da sua vida. Nós somos determinados, ou é determinado na nossa vida, de acordo com o nosso coração. Se o teu coração for bom, todo o teu corpo terá luz. Se o teu coração for mau, todo o teu corpo estará em trevas, e quão tenebrosos serão tais trevas, diz a palavra de Deus. Então, o cuidado com o coração. Quando diz cuidado com o coração, porque o coração é que procede a vida. Do coração sai os olhares, os pensamentos, os sentimentos, as falas, e muitas vezes pensamentos que se transformam em borbulhos de palavra, ou até mesmo em comentários que se falam pelas metades, tipo murmuração. Murmuração é mais ou menos parecido assim, a pessoa fala meias palavras, da palavra inteira, tá? Ele fala pelas metades, e a pessoa nem entende direito o que está falando, e aí, como que você falou? Deixa para lá. Gente murmura demais. Ainda bem que esse povo que murmura não está aqui, aleluia. Ainda, segundo Crônicas 32, 7 e 8, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos assusteis ou espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Isso quando Israel foi invadido, e vieram todo aquele comentário do rei da Síria: olha, quer saber uma coisa? Vou acabar com o povo de Israel, vocês não vão sobrar nada, já era, eu vou acabar com vocês. Aí então Deus falou através de Ezequiel: não se preocupe com o comentário do rei da Síria, não se preocupe com o que eles estão falando, não se preocupe
com as ameaças, porque conosco estão os braços do Senhor. Então, por mais que a gente tenha muitos problemas, e muitas vezes a nossa cabeça pensa mais besteira do que a gente gostaria que pensasse, ou acaba escapulindo mais palavras que não deveria escapar, ainda assim o Senhor está conosco para nos trazer de volta e dizer: e eu arrumo você, papel amassado, e eu vou deixar você bonito de novo, e vou te usar ainda nesta terra. Muitas vezes nós somos parecidos com esse papel, porque quando a gente descobre que falou, ou que pensou, ou que fez o que Deus não gostaria, a gente fica, meu Deus, tem misericórdia de mim, meu Deus, meu Deus. Aí vai passando 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, a gente vai se sentindo melhor, daqui a pouco a gente, ainda bem que Deus me perdoou. Você nem escutou nada, você já fica feliz da vida, porque agora você já está em paz, ainda bem que Deus me perdoou. É o que ele fez, desamassou o papel de novo. Eu acredito em você. Você estava bonito, amassou, mas agora eu acredito em você e você está arrumado de novo. E Deus espera que nós sejamos desta forma. A segunda coisa que eu quero falar para você é: não se canse em liderar, ou de liderar. Porque muitas vezes a liderança é cansativa. Liderar cansa, a verdade é essa. E eu fico pensando, como é que Deus não cansa? Porque a Bíblia diz que Deus não se cansa, não se fadiga, e Ele está o tempo todo ligando só com uma população complicada. Pensa aí, 8 bilhões de pessoas fazendo besteira todo dia, o dia inteiro. Com exceção desse povo aqui. Já pensou? 8 bilhões de pessoas falando besteira. Todo dia alguém fala uma besteira. A não ser que nós aqui somos a única exceção. Mas todo dia, 8 bilhões de pessoas não passam um dia sem falar uma besteira. Alguma coisa que não devia ter falado. Pelo menos chamado alguém de idiota. Mas é besta esse fulano. Ai, ó, muito pateta mesmo. Ah, larga de ser encrenqueiro, seu cri-cri. Nem vai. 8 bilhões. Aí Deus olha lá de cima assim, 8 bilhões o dia inteiro. Aí, se Deus tivesse um pouquinho da ruindade que a gente tem, que pega esse papel, amassava, quer saber uma coisa? Acabou, apaga tudo. Eu não quero saber desse povo complicado. Mas Deus é bom demais, Ele lidera com perdão. Deus lidera, a maior liderança de Deus chama-se perdão. A maior liderança de Deus se chama, de novo, a maior liderança de Deus se chama, o tempo todo Deus perdoa. E a gente poderia parecer um pouquinho com Deus o tempo todo. Parecer mais com Deus o tempo todo. Então lidere, não canse em liderar. Gálatas 6, versículo 9. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, colheremos uma safra de bênçãos, se não desistirmos de fazer o bem. Fazer bem, gente. Você pode falar bonito, pode fazer muita coisa boa, mas na hora de perdoar, se não perdoou, quebrou tudo que tinha feito. Você vai andar com a pessoa 2, 10, 20 anos, depois não perdoa, quebrou tudo. Por essa causa, não é o que Deus faz. Deus anda com a gente, vamos falar, eu estou com 62 anos. E de crente, 47. 48 anos. E Deus perdoando, depois de crente, porque antes nem falo, né? Mas o tempo todo Deus perdoando. Já pensou se fosse nós, tivesse o controle? Pensa comigo aí, se Deus te desse o controle e falar assim, ó, vou escolher aqui umas 4 pessoas para tirar no par ímpar. Para escolher. Como que você vai lidar durante um dia inteiro
Vamos chamar aqui a Assunção, chamar aqui também o Euler e chamar o Kleber. Olha, vocês três vão tomar conta para mim durante o dia de 8 bilhões de pessoas. Vigia todo mundo e veja o que eles vão fazer de errado. E o que merecer alguma coisa de castigo, você já trata de resolver. Gente, no mesmo dia nós ia acabar, só nós três, ia acabar com tudo, não ia sobrar ninguém. Sabe o que Deus faz? Ele pega o camarada que está lá, fazendo besteira desde 14 anos de idade. Todo dia. Aí o cara já está com 68 anos, 69 anos, e Deus continua tolerando ele. Alguém vai lá e prega para ele, meu Deus, me perdoa. Ele se arrepende e converte. Ele ficou 54 anos fazendo besteira e Deus deixou. Quanto tempo a gente fez coisa errada e Deus continuou? Talvez até Deus pegou uma dobrinha e falou: você quer saber da coisa? Eu vou puxar só a orelha. Vou puxar só a orelha. Você está fazendo besteira, eu vou puxar mais uma orelha. Mas não amassou o papel e depois ainda deixou inteirinho. E agora pode ser uma carta lida por todas, como disse Paulo. Somos como carta de Deus lida por todos. 1 Coríntios capítulo 3. Isaías 41, versículo 10. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não se desanime, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei. Eu te sustentarei com a minha destra fiel. Ele cuida, ele sustenta, ele lidera, ele está o tempo todo conduzindo a gente para perdoar de novo, e amar de novo, e conduzir de novo, e tomando pela mão. E eu te tomo pela mão direita, e eu te levanto e te digo: não temas, que eu te ajudo. Ajudando quem está fazendo besteira o tempo todo. Mas muitas vezes a gente não tem tolerância nem com os filhos da gente, com o marido, com a mulher. A gente quer pegar no pé mais do que devia, porque nós somos bons demais, não somos? Estamos parecidos com Deus. Para não falar o contrário, né? A gente é encrenqueiro demais. Tiago 1,12. Bem-aventurados os que perseveram com paciência nas provações e tentações. Depois receberão a coroa da vida que Deus prometeu a cada um daqueles que o amam. Existem tentações que tentam a nossa carne para fazer pecar. E existem tentações das pessoas que estão ao nosso lado que provoca a nossa idoneidade, digamos assim, provoca a nossa vida, que perturba, que fala, que questiona, que briga, que chama atenção, ou que a gente olha e fala: de ser arrogante, prepotente, vem você falar de novo esse negócio para mim, fica quieto, cala a boca. E a gente tem esses conflitos com as pessoas à nossa volta. Isso sem falar naqueles que quer passar a perna na gente o tempo todo. A gente lida com tudo isso. E Deus lida com todos eles também. Não, Deus lida com todos, a gente lida com meia dúzia. Deus tolera todos e a gente não quer tolerar meia dúzia. É porque nós somos bons, né? A gente ainda acha que é bom. Aí eu sou uma pessoa boa, agora fulano fica pegando no meu pé. Terceiro, liderança, auto-humilhação ou humilhação imposta. A liderança é essa. Ou você se humilha, ou você será humilhado. Nós temos dois caminhos para fazer a liderança. Ou a gente se humilha e lidera bem, ou nós seremos humilhados se não nos humilharmos. Tiago 4:10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele exaltará você. Se humilhe perante Deus e Deus te exaltará. É a atitude de se humilhar. O que é se humilhar? É você enxergar uma situação e baixar a cabeça. Calar a boca. Simplesmente assim. Não é fácil quando alguém começa a apontar o dedo para sua cara e fala, e dá de dedo. E você fica ali quieto e depois: você pode me perdoar? Sem questionar nada. Você me perdoa? Dá para nascer gente assim e estão aqui. Você me perdoa?
Ah, mas me perdoa. Eu não quis falar, me perdoa. Não, mas porque você me perdoa, por favor. Mas a maioria de nós não somos assim. A maioria de nós, se alguém começar a apontar o dedo, a gente vai lá e segura no dedo dele, ou você para ou quebra esse dedo. Negócio de apontar dedo. João 3,30. Ele deve se tornar cada vez maior. E eu devo me tornar cada vez menor. Que ele cresça, que eu diminua. Agora está falando de Deus? Não, exatamente, está falando daquelas pessoas que andam com Deus, o que Deus colocou na nossa vida. E pode ser um encrenqueiro que Deus colocou, para treinar nossa paciência. Deus faz a gente casar com um encrenqueiro, com uma encrenqueira, para treinar a nossa paciência e domínio próprio. Agora, eu fico com dó de vocês, porque não é todo mundo que tem domingos próprios, só eu. Mas o domínio próprio é algo que precisa ser treinado, e Deus coloca pessoas boas do nosso lado para treinar a gente. Aquela pessoa que fica ali incomodando, fustigando. E muitas vezes a gente pensa que não é Deus no negócio, é Deus no negócio. Porque se a pessoa está fazendo isso comigo, está fazendo com Deus, e Deus está de boa lá. E por que eu não posso ficar de boa? Deus tolera todos os complicados. Todos, do mundo todos. 8 bilhões de complicados. E eu não consigo tolerar meia dúzia. Ou 2, ou 3. Ou marido, ou mulher, ou filho, ou pai, ou mãe, mais próximo, ou um patrão, ou um colaborador, ou um gerente encrenqueiro. Que Deus coloca na vida da gente assim. Eu já trabalhei com uma pessoa assim, que ficou o dia inteiro ali perturbando. O dia inteiro perturbando. Salmo 37:5. Entregue o que você faz ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Na outra tradução, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto ele fará. Por que a gente não quer entregar esses complicados? Por que a gente não entrega as pessoas que nos provocam? A gente até entrega, mas a gente entrega assim. Deus, pesa a mão sobre ele. Isso é oração de feiticeiro. É verdade. Isso é oração de feiticeiro. Pesa a mão sobre ele, Deus. Isso é oração de feiticeiro. Porque a oração de crente é Deus, perdoa e transforma essa vida. E a começar em mim, eu sou o primeiro que preciso ser transformado. Aí Deus transforma também a vida dele ou dela e ajude para que eu consiga vencer qualquer dificuldade nesse sentido, daqui para frente. Mas pedir para Deus pesar a mão não é oração de crente que quer morar no céu. Porque se Deus está vendo tudo isso e Deus deixa levar, é para nós também fazermos o mesmo. Amar e perdoar e ainda presentear quem faz isso. Filipenses 2:3. Não sejam egoístas. Não tentem impressionar os outros. Sejam humildes. Considere os outros maiores que você. Humilhai-vos e considere os outros maior que você, ou superior a você. Isso é papel de crente que lidera. Isso é liderança que vem de Deus na nossa vida. Considerar os outros maiores. É como se você olhasse e entendesse que as ações erradas não estão erradas. Mas é um relacionamento que eu cresço, que eu melhoro e que eu afino com Deus andando com gente ruim. Ou que pelo menos pareça ser ruim, ou parece que é ruim, e que talvez nem seja. Mas é treinamento. Deus colocando na nossa vida pessoas que vão aperfeiçoar a minha santidade. Quarto e último. Cantor. Quarto e último. O poder da liderança é entregar o seu melhor para o outro. O maior poder da liderança é entregar o seu melhor.
Agora, Deus tem nas mãos todo tipo de coisa que você possa imaginar. Deus tem bênção, mas tem maldição. Deus tem tudo na mão. E Deus não fica escolhendo maldição para entregar. Tanto é que nós estamos aqui abençoados. Diga para alguém do seu lado se você está abençoado. O poder da liderança é entregar o melhor. É fazer a entrega do melhor. É isso que se espera de qualquer diretor, de qualquer gerente, de qualquer encarregado, de qualquer pessoa que esteja num setor para desenvolver, dar o seu melhor o tempo todo, para que aquela empresa, aquele negócio, aquele processo se decole, se deslancha e funcione bem. Ele precisa dar o seu melhor. E a vida é assim. Deus espera que nós entreguemos o nosso melhor para todos que estão no nosso raio de ação. Os mais próximos e vai secundariamente, terciariamente, até que alcance muita gente que a gente nunca viu, nunca conheceu, mas que vão saber de Deus através de nós. Porque nós vamos dar o nosso melhor, entregar o nosso melhor. E ninguém consegue fazer isso se não tiver o processo maior de Deus na sua vida, que é perdoar e amar os que estão mais próximos. E cada vez que ele faz isso com qualidade, ele alcança uma segunda camada, uma terceira camada, mas por causa do valor glorioso que ele carrega no seu ser, o valor de Deus, que é o valor da liderança no perdão. Filipenses 4,13. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Quando parece ser difícil, porque tolerar, ou amar, ou andar com gente boa, é fácil. Você anda com gente assim, que se você vai andar com ele, ele está sempre falando bem de você, sorrindo para você, e aí, quando tem oportunidade, ele paga um café para você, e você convive com gente assim, que está sempre te ajudando, te apoiando de alguma forma, pedindo opinião, não pega no seu pé, e se você não dá uma opinião boa, ele não fala nada, ele só agradece. É bom demais, né? Mas aí você começa a andar com gente que está o tempo todo pegando no pé, reclamando, falando, e algumas vezes falando coisas, fala mal dos outros, perto de você, depois fala dos seus defeitos, e vai reclamando, e vai importunando. Vai chegando uma hora que você vai ficando ruim, vai ficando angustiado, vai ficando um negócio assim. Aí você pensa assim, quer saber de uma coisa? Vou desligar meu celular, quando ele ligar, não vou atender, não vou devolver a mensagem, ou então eu vou fazer isso, ainda não, vou cortar outro caminho, não vou mais dar carona, ou não vou mais pegar carona com ele, vou dar outro jeito, e você começa aos poucos pensando, e daqui a pouco você vai se afastando daquela pessoa, porque é muito tóxico. Eu não estou dizendo para você andar com gente tóxica, porque algumas vezes pode ser necessário dar uma pausa, porque não é todo mundo que consegue andar com gente ruim, e mesmo assim perseverar ou preservar a essência gloriosa do seu ser, a essência de Deus no seu coração. Não é fácil, mas é possível. É possível você viver o tempo todo com o marido encrenqueiro e depois de 10 anos ele se converte. É possível você que é crente converter com um marido ruim o tempo todo e depois você se converte. O marido que é encrenqueiro, mas você se converte. Não sei se você estava aqui quando a Sônia contou uma história de uma mulher que o marido não era crente, e ela era crente, frequentava a igreja o tempo todo. Essa história é uma história lá do Amazonas, uma igreja lá na Amazônia. E essa mulher estava na igreja. Quando foi a hora da campanha, um missionário que conhecia ela, um pregador, chegou na igreja para pregar, e disse para ela assim:
Ô, minha irmã, que bom que você já chegou, tal. E seu marido, já converteu? Não, meu marido é bêbado, meu marido não sei o quê, tá. Mas como assim? Desde aquele tempo ele nunca converteu? Não, que não sei o quê. Eu falo, quer saber de uma coisa? A senhora volta para casa, vai cuidar do seu marido, vai fazer comida para ele. Se ele tiver bêbado, dá banho nele, dá um jeito lá, se vira lá. Nós temos campanha aqui, uma semana de campanha. Mas durante uma semana a senhora não aparece na campanha, a senhora vai ficar lá cuidando dele. Ela com tristeza, né? Foi embora para casa. E fez todo o cuidado. E aí quando foi no final da campanha, o marido ficou impressionado, né? Que vê a mulher que tem campanha na igreja e não foi na igreja. Ele disse para ela assim, ué, por que você não foi na igreja? Não está indo na igreja. Não, é que o pastor falou que eu tinha que ficar aqui para cuidar de você, dar comida quentinha e tudo mais, tudo certinho para você. E não é para mim sem cuidar de você primeiro. Enquanto você não chegasse, não comesse. Quando você chega já no horário do culto, então não deu tempo de ir no culto, por isso que eu não fui. Nossa, mas eu tenho que conhecer esse pastor. Aí no último dia ele foi lá para conhecer o pastor que mandou a mulher ficar em casa para cuidar dele. Aceitou Jesus. Poucos dias depois se tornou diácono da igreja. E não sei o que virou, nunca mais vi essa história. Mas ele se tornou diácono em pouco tempo e foi servir na igreja. E pessoas tóxicas, complicado lidar com o marido que bebe, que reclama, que chega bêbado toda noite em casa. Mas é assim. Mas quem converteu foi ela. E por causa da conversão dela, em converter o cuidado, Deus então salvou a vida dele também. Não é fácil lidar com gente difícil, porque nós achamos que nós estamos certos, como ela. Ela entendia que ela estava certa. É crente, tal, vai na igreja, todo culto, tal. Mas serviço por fazer. Atenção por dar. Cuidado por não atender. Não estava fazendo o que precisava fazer. Mateus 7,12. Façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Essa é a essência de tudo que é ensinado na lei e nos profetas. E a outra tradução bíblica diz assim: tudo que vocês querem que os homens vos façam, dessa mesma maneira fazei-os vós também, porque esta é a lei e os profetas. E aí, para encerrar, eu quero ler um pouquinho de versículo que está no livro de Lucas, no capítulo 6. E eu vou fazer a leitura na Bíblia chamada A Mensagem, uma Bíblia que tem por título A Mensagem. Se você tiver a oportunidade de ler nessa Bíblia, você pode ler ela online, que tem ela online, ou você pode comprar uma Bíblia dessa. Eu até peguei para me trazer, mas acabei largando lá em casa a Bíblia chamada A Mensagem. E eu quero ler esses 3 versículos nessa Bíblia. É Mateus, ou melhor, Lucas capítulo 6, versículo 27 a 30. Porque aí eu quero concluir os textos bíblicos com essa citação. A vocês que estão preparados para a verdade, digo o seguinte: amem seus inimigos. Deixem que tirem o melhor de vocês e não o pior. Ou seja, diz que as pessoas arranquem o melhor de você. Se alguém quiser arrancar alguma coisa de você, que arranque o melhor e não o pior. Tipo assim, você tem sorriso e cara feia, deixa que eles arranquem o sorriso de você. Você tem um grito e tem um abraço, deixa que eles arranquem o abraço de você e não o grito. É nessa ideia. Que tire o melhor de vocês e não o pior. Se alguém fizer mal a vocês, reajam com a força da oração. Ou seja, se as pessoas estão fazendo mal para você, é com a oração que você vai reagir. Se alguém bater no seu rosto, ofereçam-lhe o outro lado também. Se alguém tomar a sua camisa, dê-lhe de presente o melhor casaco. Tomou a camisa? Deixa ele levar o melhor terno, o melhor casaco. Se alguém aproveitar-se de vocês para levar vantagem injustamente, se alguém quiser se aproveitar de vocês para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião
para praticar a vida de servo. O que é vida de servo? É servir, é entregar o casaco. Nada de pagar mal ou na mesma moeda. Vivam generosamente. O que é viver generosamente? É viver de doação. Generosidade é doar, é servir, é dar o melhor. E eu fico imaginando assim, Deus olhando do céu, para a terra não viu nenhum justo sequer. Tem até uma música, né? Deus olhando do céu para a terra não viu nenhum justo sequer. Até mesmo os seus seguidores o abandonaram, perdendo a fé. Aí Deus olha do céu e não vê nenhum justo sequer? Não. Vai ver. Vai ver sim, porque vai encontrar generosos na IBN Renovo. Vai encontrar. Gente que vai encontrar situação para virar as costas, mas não vai virar as costas porque aprendeu a liderar com Deus. E Deus lidera perdoando. E agora eu vou concluir. Pare um minuto aí. E avalie sobre a sua vida de liderança. Você, a sua vida de liderança. Se você é um perdoador, e se neste último ano você. 5 coisas. Primeiro, quantas vezes você perdeu a paciência com alguém? De junho do ano passado a junho deste ano. Quantas vezes você perdeu a paciência com alguém? Número 2. Quantas vezes você errou 2 vezes no mesmo ato ou no mesmo fato? Tipo assim, o que é errar 2 vezes no mesmo fato? Não vou explicar tudo, mas isso aqui eu vou explicar. Errar 2 vezes no mesmo fato. Você falou algo que provocou a ira do seu marido, da sua mulher, do seu pai, da sua mãe, do seu tio. Aí a pessoa não gostou e você retrucou de novo. Ao invés de ter ficado quieto na primeira. Retrucou uma segunda. Eu já sei, só eu que faço isso. Ou só eu que fiz. No último ano. Ou alguém mais fez isso para me ajudar. Devia ter ficado quieto da primeira vez. Ainda foi, não, que não foi assim que eu... Não foi isso que eu quis dizer. Ainda retrucou. Terceiro, quem foi a pessoa que mais tirou você do sério nesse último ano? Quem foi que mais tirou você do sério? Quarto, perdoou todos que de alguma forma te ofendeu neste último ano? Perdoou todo mundo? Perdoou mesmo? Talvez alguém não entenda o que é perdoar. Perdoar não é deixar quieto. Perdoar não é deixar quieto. Muita gente pensa assim. Vou dizer para você que é perdoar. Digamos que o Hamilton fez alguma coisa que eu não gostei. E aí eu fico quieto, deixo morrer o assunto. Perdoar, aí eu chegar nele, Hamilton, eu quero te pedir perdão, porque quando você falou aquilo, eu não me senti bem. Você me perdoa? Eu não me senti bem pelo que você falou, mas ele não sabe disso. Eu sei, porque eu não me senti bem. Você me perdoa? Isso é pedir perdão. Quem me entendeu aí? Não é deixar quieto, não. Porque quando você deixa quieto, a mágoa vira raiz de amargura no futuro. Aí tem muita gente doente emocional porque guardou mágoa, virou raiz de amargura e que virou doenças emocionais. E, quinto e último, lembrando que perdoar não é deixa para lá, ou deixa quieto. É de fato trazer a pessoa para perto, reorganizar tudo, e depois você pode não, dependendo de quem é a pessoa, manter uma comunhão estreita. Não é necessário. Mas perdoar, sim, é necessário. Lembre-se
Quem perdoa, lidera. Diga para alguém do seu lado, quem perdoa, lidera. Quem perdoa, ama. Quem perdoa, apazigua. Refrigera. Dá calma ao ambiente. E estreita comunhão. Como é bom quando você tem algum conflito, na hora você chega e fala, pessoa, me perdoa, não foi isso que eu quis dizer, e na verdade eu falei errado, mas eu queria ter dito outra coisa, você me perdoa? E na hora certa, você não tem coisa mais gostosa. Mas a gente vai deixando, e vira uma doença ruim. É por isso que tem muito divórcio, muita briga, muita frieza no relacionamento, lares desmontados, desmoronados, e as pessoas vão se definhando aos poucos por falta de verdadeira liderança, que é perdoar, 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 e perdoar, e perdoar, e perdoar sempre. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. E para terminar, eu quero dizer, o papel amassado agora está bonito para ser usado. Porque o nosso Deus perdoador está no nosso meio para dizer, você merecia não valer nada, mas eu decido que você vale muito na minha mão e eu te coloco de pé novamente e você será uma bênção. Você será uma bênção. Que Deus abençoe.